Olá, estudante. Espero que esteja tudo bem com você. Vamos conversar um pouco agora sobre acessibilidade arquitetônica. O que é acessibilidade arquitetônica? A quem ela se propõe a ajudar? Quais são as opções de acessibilidade que nós temos? Então, a gente vai começar lembrando um pouco o que são as barreiras e os obstáculos, principalmente na vida urbana, né, nas nossas cidades. As nossas cidades, infelizmente, não foram pensadas para acessibilidade, elas não foram pensadas para incentivar o público PCD, o público de pessoas com deficiência, a se deslocarem, né? Se deslocar nas nossas cidades, muitas vezes, até para pessoas que não têm nenhum tipo de redução na mobilidade, é uma coisa complexa, né? São muitos degraus, muitos desníveis, muitas calçadas esburacadas. Então, até para quem não tem problema de mobilidade, é difícil. Imagina como é que isso não é para um cadeirante, um muletante, um deficiente visual. Então, a gente vai ver um pouco desses problemas e vai ver as soluções, obviamente, de acessibilidade urbana e de mobilidade urbana, né? Não é só a pessoa acessar, é ela também se movimentar pela cidade, é ela ter o direito de ir e vir, ela ter o direito de fazer o que ela quer, a hora que ela quer, de forma independente, de forma autônoma, de forma segura, né? Sem ter que precisar de alguém para dar uma ajudinha, alguém para dar uma forcinha, um amigo para ir junto. É claro que isso, muitas vezes, para quem não está não tem nenhum tipo de problema, é uma coisa que pode parecer simplória, mas para quem está numa cadeira de rodas, para quem está com muletas, para quem está com algum outro tipo de redução de mobilidade, é uma coisa bastante complexa. E lembre-se, a gente sempre pensa na pessoa que está numa cadeira de rodas para sempre, que ela nunca mais vai andar e tudo mais. E não é só disso que a gente está falando. A gente está falando de quando você machuca o seu pé e precisa de muletas, precisa de bengala, precisa de uma cadeira de rodas e não consegue chegar no consultório do seu médico. Porque o consultório do seu médico tem degrau, você não consegue acessar a calçada, porque a calçada não tem nenhum tipo de rampa. Então, quando a gente fala em acessibilidade urbana e mobilidade urbana, a gente está trabalhando com um público muito mais amplo. A gente está trabalhando com praticamente todas as pessoas, né? Todo mundo, em algum momento, vai precisar de mobilidade e de acessibilidade, tá? Então, quando a gente pensa nas barreiras, infelizmente elas ainda são várias. Infelizmente, elas ainda são muito mais amplas do que a gente imagina. Então, aqui na foto que está à nossa direita, por exemplo, a gente vê uma pessoa com um cão-guia e na frente de uma escada. Nessa imagem, a gente tem algumas coisas que são bastante complexas. Então, por exemplo, são poucos degraus, claro, não são muitos degraus, mas não tem um corrimão para a pessoa se apoiar. E aí a gente já está falando de um público com andador, um público eventualmente com muletas, e precisa de um corrimão para se apoiar, né? Não vamos nem falar num cadeirante, que obviamente não consegue vencer esses 4 degraus de jeito nenhum, e a gente tem uma outra coisa, que em muitas cidades o cão-guia ainda não é aceito. Ele ainda não pode entrar, por exemplo, no transporte público, porque muita gente ainda vê um cão-guia como um pet, né, como um animal de companhia, e não é. Ele é uma ferramenta, ele é o apoio para a pessoa com deficiência visual. Então, ainda, infelizmente, tem algumas cidades que não permitem que o cão-guia entre no trem, no metrô, nos ônibus, e isso obviamente, atrapalha bastante o deficiente visual.
Então, você vê que é um lugar que pode até parecer charmoso, até parecer bonito, desde que você não tenha nenhum tipo de mobilidade reduzida, né? Senão você está perdido para entrar nesse espaço. Na foto que está mais à esquerda, a gente percebe que pelo menos tem uma rampa ali na calçada para a pessoa conseguir acessar a faixa de pedestres, mas ao mesmo tempo não dá para saber se esse ônibus é acessível. Geralmente, esse tipo de ônibus que tem esse ônibus articulado, eles não são acessíveis. Isso significa que esse cadeirante vai ter que pedir para alguém ajudá-lo a entrar no ônibus. Vai precisar de 2 ou 3 pessoas para carregar a cadeira para dentro do ônibus, caso o ônibus não seja acessível. Infelizmente, muitas cidades ainda não têm transporte público acessível. Isso é uma lei, isso faz parte do direito de ir e vir das pessoas, mas ainda tem muitas cidades que desrespeitam isso. Ainda tem várias cidades que ou não tem, ou tem poucos desses ônibus, ou esses ônibus acessíveis nunca estão funcionando, né? Eu já vi várias vezes aquelas plataformas em vários locais diferentes, aquelas plataformas que servem para levantar a cadeira e colocá-la para baixo, elas não funcionam. Elas até existem, né? Os ônibus acessíveis até existem, mas eles não passam por manutenção, são utilizados de forma errada, enfim, coisas que você já deve ter visto por aí, e talvez até se você conhecer alguma pessoa que precise desse tipo de apoio, talvez você até note que ela não consegue, né? Não existe. E como eu já disse mais de uma vez, eu não falo isso só para ser legalzinho, só porque me preocupo com as pessoas. É uma questão legal. O direito de ir e vir, por exemplo, é garantido pela Constituição Federal. Então, a pessoa tem o direito de ir e vir e o Estado tem a obrigação de fornecer as condições para que isso aconteça. Então, a gente está falando de uma coisa que é uma obrigatoriedade do Estado de fornecer esse transporte acessível, tá? Então, é importante que a gente lembre que a gente não está falando só de uma coisa, de uma preocupação porque a gente é bonzinho, nem nada disso, muito pelo contrário. A gente está falando sobre um dever do Estado que tem que ser cumprido. As pessoas que têm próteses, muitas vezes, os amputados, ainda tem muito lugar que eles não conseguem entrar, né? Então, se a pessoa vai num banco, dependendo em algum órgão público, dependendo de onde é que ela vai, que tem um detetor de metais, ela vai ter que acessar por outro lugar, que não pelo detetor de metal, ou vai ter que eventualmente levantar a calça para mostrar a prótese, enfim. E isso é humilhante, né? Vocês todos já devem ter visto aqueles vídeos em que a pessoa não tem chave, não tem nada. Eu já vi vídeos com pessoas tirando a roupa para mostrar que não tem nada, que precisa entrar no banco, que não está armado e tudo mais. Você imagina uma pessoa que tem uma prótese, né? Uma prótese metálica como essas que a gente está vendo e que precisa entrar no banco. Claro, óbvio, não vamos ser ingênuos. Tem toda uma questão de segurança, tem vários problemas no meio desse caminho que têm que ser discutidos. O que nós estamos falando são sobre as barreiras que as pessoas enfrentam. Essa é uma das barreiras. Por quê? A pessoa é constrangida a mostrar a prótese. E tem muita gente que fica constrangido de fazer isso com razão. Não estou tirando a razão, não estou dizendo nada, gente. Vamos entender, nós estamos falando sobre obstáculos e barreiras que todo mundo enfrenta, todo mundo que tem algum tipo de problema, né? Quando você vai e você tem a opção de passar por outro lugar, é uma coisa. Então, por exemplo, eu tenho em várias cidades já tem aquelas catracas mais largas para pessoas obesas, para cadeirantes, né? E para o público em geral, claro. Então, o cadeirante ele já tem a opção de ir na catraca mais larga. Isso não é um problema. O obeso também vai passar por uma catraca mais larga. Isso não é um problema.
né? Porque uma pessoa magra, uma pessoa sem mobilidade reduzida também pode passar por aquela catraca. A gente passa pela catraca que tiver livre. Agora, o problema é, eu só tenho as catracas para pessoas magras ou para pessoas que têm problema de mobilidade, e aí eu tenho que chamar um funcionário, o funcionário tem que pegar uma chave, tem que abrir uma portinha lateral, e todo mundo olhando, mas por que que essa pessoa está fazendo isso, está passando por aquilo? Isso é extremamente constrangedor. E quando a gente fala em acessibilidade, em tirar obstáculos, tirar barreiras, é disso que nós estamos falando, né? A pessoa não ter que se sujeitar a esperar o funcionário ir lá, a chamar outro funcionário para colocar na escada rolante, ficar apoiando para segurar, e, enfim, você consegue entender. Esses obstáculos e barreiras, muitas vezes eles podem ser vencidos, né? Ah, é só chamar o funcionário, ele abre a portinha lateral e o cadeirante passa, ele fecha a portinha lateral. Claro, isso vai acontecer, mas a pessoa não tem o direito de ir e vir, ela precisa de ajuda. E isso é que nós estamos falando. Quando se fala em obstáculos e barreiras, é disso que nós estamos falando. As barreiras ainda de convenção. Todo mundo acha que pessoas com deficiência intelectual vão fazer apenas tarefas mais simples, vão fazer apenas coisas mais que não precisam de uma formação maior. E é apenas uma questão de você fornecer uma formação diferenciada. É apenas uma questão de você mostrar o que essa pessoa pode fazer, como ela pode fazer, como é que ela faz para fazer isso, né? E eu trabalhei em uma empresa, por exemplo, que tinha uma menina que ela tinha síndrome de Down e ela só estava lá para preencher as cotas, porque existem cotas para pessoas com deficiência, enfim. Qual que era a função dela? Pegar o papel no balcão, levar até a mesa da pessoa que trabalhava lá, pegar o papel da pessoa que trabalhava lá e levar até o balcão. Isso chega a ser humilhante. Isso chega a ser, assim, enfim. O que que eu estou tentando dizer? É que é uma questão de você treinar, é uma questão de você educar, de você ensinar o trabalho. Claro, você vai ver o trabalho que ela pode fazer, como é que ela se vira melhor, com o que ela se vira melhor, mas partir já do princípio que essas pessoas vão fazer trabalhos mais simplórios é um preconceito nosso e é um grande obstáculo, é uma grande barreira, né? Achar que eles não vão aprender nada, que não adianta. Vamos contratar duas ou três pessoas com deficiência para a empresa porque nós precisamos cumprir a cota. Então, essa pessoa vai ficar na limpeza, sem querer desvalorizar a empresa, a limpeza, pelo amor de Deus, mas nem eu não acho que essas pessoas possam fazer tarefas simplórias ou com menos capacitação apenas porque elas têm algum problema, né? Todo mundo é capaz de ser capacitado, de melhorar, de fazer um trabalho melhor, de conhecer mais profundamente o que faz, merece ganhar pelo que faz. Então, um dos grandes obstáculos que nós temos, uma das grandes barreiras, também é essa barreira atitudinal, né? A gente tem uma atitude que diz que as pessoas não conseguem se capacitar, não conseguem melhorar, elas sempre vão ser dessa forma, né? Então, nas nossas obras, nos nossos trabalhos, por que que a gente não contrata, né, de repente, pessoas com deficiência? Por que que a gente não contrata pessoas que a gente pode capacitar? Sempre foi uma coisa que eu fiz quando eu toco obra, eu sempre tento pegar pessoas que estão desempregadas, capacitar essas pessoas, né? Então o cara chega como um ajudante de pedreiro, você coloca ele para fazer curso, para fazer trabalhos diferentes, para que ele consiga melhorar a sua capacitação. Então é muito importante que nós façamos isso, né? Que a gente comece a repensar isso. Mais uma vez, transporte público, né? Muitas vezes as pessoas têm dificuldade para acessar, mas agora você imagina um muletante, uma pessoa que anda com duas muletas nesse ônibus, nesse metrô, nesse trem, não sei o que que é isso, mas você imagina como é que é, a pessoa não vai conseguir entrar
e não vai conseguir se colocar em lugar nenhum, né? Uma pessoa com andador. O andador é um aparato que é usado por muita gente, né? Não só por idosos, mas por muita gente que tem algum problema de mobilidade, que está com mobilidade reduzida por um espaço de tempo. E o andador é uma coisa muito grande. E ele precisa de uma área de manobra muito grande. Enfim, você imagina uma pessoa com andador aqui dentro. Ah, mas tem lugares reservados, tem os lugares para pessoa, para mulher grávida, para idoso, para deficiente. Sim, tem. E eu sempre vejo esses lugares ocupados. Eu não sei como é que é aí a sua rotina, se você usa o transporte, enfim. Mas é o que a gente acabou de falar, dos preconceitos atitudinais. A pessoa nem percebe isso. Ou se ela percebe, eu já ouvi esse assunto, que não, nunca tem deficiente nesse ônibus, nesse metrô, nesse trem, então esse lugar está sempre ocupado. Até que ponto? Você já parou para se perguntar, eu tenho certeza. Até que ponto não tem um deficiente nesse trem, nesse metrô, nesse ônibus? Porque ele sabe que o lugar dele vai estar ocupado, né? Ele sabe que o lugar dele vai estar ocupado, então ele não vai, ele não sai nesse horário. Só que ele trabalha, ele sai no mesmo horário que todo mundo que trabalha sai. Só que ele depende do transporte público que não vai ser acessível para ele. Então, é muito importante que a gente comece a rever também as barreiras atitudinais, tá? É lógico que aqui na nossa disciplina a gente vai focar nas barreiras físicas, que são o que a gente pode modificar aqui na nossa área, na nossa prática profissional, mas não quer dizer que você possa ignorar essas outras barreiras, esses outros obstáculos, e muito menos que você não tenha obrigação de modificá-los, né? Faz parte da nossa formação, formação profissional, formação como cidadão, perceber que existem esses outros obstáculos e perceber o que que eu posso fazer para resolvê-los. Como é que eu posso reduzir isso, pelo menos? Como é que eu posso fazer com que isso incomode menos a mim e as outras pessoas? Tá? É importante a gente ter isso em mente. Aqui está o que eu estava conversando com vocês, e agora a gente começa a falar efetivamente sobre acessibilidade, né? Até agora a gente estava mencionando barreiras e problemas e tudo mais, e agora a gente começa a falar sobre acessibilidade. Então a gente considera que uma pessoa sem problema de mobilidade, ela precisa de mais ou menos 60 centímetros para se locomover com tranquilidade, né? Então, se eu tiver um corredor de 60 centímetros, para as pessoas que não estão acima do peso, para as pessoas que não têm problema de mobilidade nem nada disso, eu consigo seguir reto em um corredor de 60 centímetros sem problema nenhum. Você percebe que as pessoas que precisam de algum aparato para se locomover, nenhuma delas consegue utilizar esse espaço, né? A gente está falando aqui em, no mínimo, 80 centímetros. E o ideal é que você tenha mais do que isso para a pessoa não se sentir oprimida, né? Se um cadeirante, uma pessoa com uma bengala, um deficiente visual, andar em 80 centímetros, vai ser muito ruim. Vai ser muito, ela vai ter a sensação de estar presa naquele lugar, porque é muito estreito. O que quer dizer que eu preciso de larguras maiores. Agora, tem muitos lugares onde você pega, por exemplo, a calçada, ela tem 1 metro, às vezes até menos. Como é que uma pessoa com duas muletas, por exemplo, uma pessoa amputada, às vezes, que precisa do auxílio das duas muletas, como é que ela vai andar nessa calçada? Como é que alguém passa por ela nessa calçada? Como eu falei para vocês, infelizmente, as nossas cidades são antigas, são antiquadas e foram pensadas para muito antes disso, né? Para muito antes da gente se preocupar com acessibilidade e se preocupar com o público PCD. Então, existem vários casos em que não é possível a gente mudar, né? Não tem como você alterar a largura de uma calçada. Mas a gente precisa começar a se questionar, como profissional da área da construção civil. Não tem como eu ampliar a largura de uma calçada?
E se eu tirar o estacionamento de carros? E se eu fizer com que os carros não estacionem ali? Né? Infelizmente, nós priorizamos muito os carros. Então, eventualmente, você tem uma calçada muito estreita, mas você tem o estacionamento dos carros. Tem mais espaço para os carros do que para as pessoas se locomoverem. Eu já vi isso em vários lugares. E acredito que você também já tenha visto, né? Em vários lugares que tem carro estacionado sobre a calçada. Aí a gente já volta a falar em barreiras atitudinais. Mas carro parado sobre a calçada, o carro um pouco para fora da vaga no lote da pessoa. Então a pessoa tem estacionamento ali para um Fusca, e aí ela compra uma picape e parte da picape fica sobre a calçada. Então as pessoas que estão andando na calçada têm que desviar. Por quê? A gente prioriza, de forma geral, a gente prioriza os automóveis. E aí, a hora que você vê o espaço que essas pessoas precisam para se deslocar, e isso é para se deslocar andando reto, né? Se a pessoa tiver que fazer manobra, tiver que fazer um retorno, qualquer coisa assim, a gente está aumentando bastante esse espaço. Você começa a entender por que você vê poucas pessoas com deficiência na rua. Não é que elas não existam, muito pelo contrário, elas simplesmente desistem de sair de casa. Elas simplesmente começam a ficar em casa, porque elas percebem que elas não têm como se deslocar pelas nossas cidades. Isso sem falar no que a gente já comentou aqui, de calçadas esburacadas, de calçadas sem piso tátil, de uma série de outros problemas que também existem, tá? Uma das soluções para resolver o problema do acesso às calçadas, né, aquele meio-fio que a gente vê nas nossas calçadas, são essas rampas. Essas rampas de acesso às calçadas, elas muitas vezes já estão até pré-fabricadas. Você compra um kit que tem esse desenho já, que tem a rampa, tem as laterais, muitas vezes tem o piso tátil no início da rampa, ali na calçada, para a pessoa saber que tem um desnível. Então, isso já é vendido como um kit pronto para ser instalado na calçada. Agora, o que, que acontece? Ó, dá uma olhada no comprimento dessa rampa. Ela tem 1,20 m. Muitas vezes, esse é o tamanho da calçada toda. Como é que eu coloco a rampa? Se eu colocar uma rampa de 1,20 m de comprimento numa calçada que tem 1,20 m de largura, isso quer dizer que a pessoa vai bater no muro a hora que ela acabar a rampa. Ela não consegue sair da rampa. Então, depois dessa rampa, eu preciso ter pelo menos 1 m. No mínimo 1 m para a pessoa chegar no nível, um cadeirante chegar no nível e conseguir virar para o lado, né? A gente sempre fala de cadeirante, gente, eu já comentei isso, mas sempre é bom lembrar, a gente sempre fala de cadeirante que, de forma geral, é a pessoa com deficiência que precisa de mais área, né, para se movimentar, para se deslocar, para fazer curva. A pessoa, às vezes, com o andador ou com as muletas, ela consegue dar um jeito de fazer as manobras. O cadeirante, ele precisa de uma área assim, 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 senão ele não consegue, por exemplo, para fazer a volta de 180 graus, ele precisa de 1,5 m, senão ele não consegue fazer. O giro total, 1,5 m de diâmetro. Então, isso é uma área muito grande, né? Mas, enfim, essa calçada, essa rampa de acesso à calçada, ela é extremamente útil, mais uma vez, não apenas para cadeirante. Mulheres com carrinho de bebê, senhoras e senhores com um carrinho de feira, você carregando um monte de pacote que você fez as compras de Natal, você está com 5 ou 6 caixas muito grandes, que são os presentes da família toda, a rampa é mais confortável para você subir e descer da calçada, né? Não ter que pegar aquele degrau ali do meio-fio, a rampa ajuda demais. Então, eu já sempre menciono isso. Toda vez que a gente pensa acessibilidade, num primeiro momento você vai pensar, obviamente, no público PCD. Mas é preciso lembrar que a gente está falando de toda a população.
toda a população, em algum momento, vai precisar dessa acessibilidade, né? Que seja uma coisa momentânea. Eu estou carregando o carrinho do meu sobrinho, estou levando meu sobrinho no carrinho, que eu nunca faço isso. Hoje eu estou fazendo, eu vou usar essa rampa. Eu vou perceber como essa rampa é extremamente útil para eu entrar e sair de uma calçada com um carrinho de bebê. Então já valeu a inserção da rampa, né? Então é sempre importante que a gente lembre disso. Nós falamos aí do público mais necessitado, mas é uma coisa muito mais ampla. Todo mundo, em algum momento, vai precisar dessa acessibilidade, tá? Uma outra opção que já também está sendo adotada em várias cidades é a travessia em nível. Então, o que que acontece? Em vez de eu fazer a pessoa descer uma rampa e subir do outro lado, eu faço o carro subir uma rampa, né? A travessia das pessoas, essa faixa de pedestre, está no nível da calçada. Para quem está ali numa cadeira de rodas, para quem está com um carrinho de feira, isso é muito, muito mais confortável. Eu não tenho que me segurar para descer uma rampa e fazer força para subir do outro lado. Então, eu particularmente acho que essa é uma saída muito mais inteligente, muito mais agradável, principalmente para o usuário, né? Para o carro, eu acho que tem um lado que é muito legal, que é o de redução da velocidade. Então, deixa todo o percurso mais seguro, né? Porque os carros, isso funciona como uma lombada, obviamente. Então, os carros sempre vão estar reduzindo a velocidade para passar nessas lombadas, vamos chamar assim. Então, isso deixa toda a rua muito mais segura, porque eu consigo controlar a velocidade do carro de forma muito mais simples, né? Então, eu já estou vendo isso em algumas cidades e eu acho que as pessoas estão percebendo, né, os nossos governantes estão percebendo que essa é uma forma muito mais inteligente, muito mais segura, muito mais produtiva de fazer com que isso funcione. Então, eu acredito que isso vai começar a ficar mais popular com o passar do tempo, né? Ao invés das rampas de acesso. Tem outra vantagem quando a gente fala na travessia em nível, que é justamente o fato de eu poder utilizá-la em calçadas mais estreitas. E eu não preciso ter uma calçada muito larga, né? Para a rampa de acesso, eu preciso ter uma calçada mais larga para a pessoa sair em nível, conseguir se movimentar. A travessia em nível, numa calçada estreita, é só o cadeirante, enfim, a pessoa com um carrinho de bebê, fazer uma curvinha e já está na faixa de pedestre. E é só fazer a travessia. Então, isso é legal você ter em mente, porque pode ser uma coisa que você adote eventualmente. Estou fazendo o projeto de um condomínio super grande, com 20 torres, com 10 torres. A travessia pode ser feita com a travessia em nível, né? Então, dentro do meu condomínio, onde os carros circulam, obviamente, onde tem conflito de circulação entre carros e pedestres, essa é uma forma, primeiro, de eu reduzir a velocidade dos carros, e segundo, eu dar mais acessibilidade e segurança para os pedestres. Então, é uma coisa que vai além do uso público, né? Eu acho que é importante a gente mencionar isso também. O piso tátil, né? Infelizmente, o piso tátil ainda é muito pouco utilizado, né? O piso tátil não é tão utilizado quanto deveria, mais uma vez, devido principalmente às nossas calçadas, né? Se eu tenho uma calçada muito esburacada, uma calçada feita em pedra portuguesa, em mosaico português, enfim, como é que eu vou utilizar um piso tátil, né? Mas é um problema, mais uma vez, que nós temos de refazer. A gente tem de repensar isso, porque as pessoas têm o direito de ir e vir. Então, aqui à direita eu tenho piso tátil direcional, então eu coloco várias dessas placas seguidas uma da outra e eu vou criando um caminho para um deficiente visual. Além de ter
um desnível, né? Esse piso tátil, onde tem essas listrinhas, ele é um pouco mais alto, ele vem em cores muito fortes. Então, ele também ajuda as pessoas de baixa visão. Não apenas os cegos, mas também as pessoas de baixa visão. E esse das bolinhas é chamado piso tátil de alerta. Então, aonde vai ter uma bifurcação, aonde vai ter uma rua para atravessar, enfim, tem algum desnível, começa uma escada, é colocado esse tipo de piso. Quando tem essas placas com essas bolinhas todas, sabe-se que tem alguma coisa que o deficiente visual tem que estar atento. Então, o piso tátil, ele infelizmente ainda é muito pouco utilizado. Eu vejo pouquíssimos lugares que tem isso, e muitas vezes ele é colocado de forma errada. Então, você na frente da sua obra aí, do prédio que você está construindo, do condomínio que você fez, você vai colocar, que é uma iniciativa ótima. Mas o seu vizinho não colocou. Então, o deficiente visual anda por 20, 30, 40 metros com o piso tátil e depois acaba. Então, mais uma vez, é preciso que a gente vá além, que a gente comece a se preocupar também com o meu vizinho. Olha, você não, eu sei que você não tem condições, ou que eu estou indo além do que eu tenho que fazer, mas eu quero colocar, eu me responsabilizo por colocar o piso tátil aqui na sua calçada, nesse pedaço de calçada. E aí a gente vai ampliando isso para ter um esquema de uso, né? Para que uma pessoa com deficiência visual consiga sair de um lugar e chegar no outro. E não no meio do caminho, de repente acaba o piso tátil e a pessoa fica perdida ali, sem saber o que fazer, para onde ir, como se deslocar. O estacionamento preferencial. Isso é uma coisa assim que gera muita controvérsia, não sei por quê, mas que gera muita controvérsia. Né? E eu já vi muita gente reclamando, mas nunca para a gente nessa vaga de deficiente. Talvez nunca pare, porque a vaga está sempre ocupada por pessoas que não têm deficiência. Né? Você já parou para pensar nisso? Que eventualmente as pessoas não param porque não conseguem, né? A hora que a pessoa para ali, que ela precisa dessa vaga para descer ali com o tubo de oxigênio, para descer com a cadeira de rodas, descer com andador, descer, enfim, como for, ela não consegue porque alguma pessoa que não tem problema de deficiência parou ali só por 2 segundos. É só por 2 segundos, não é por. Não vou deixar o carro aqui o dia inteiro, eu preciso só ir até o banco. A pessoa com deficiência também precisa só ir até o banco. Só que você tirou esse direito dela. A hora que você parou nessa vaga, você tirou o direito dela também ir só ao banco. Então, mais uma vez, aqui a gente está falando em barreiras atitudinais. Por que que eu falo isso? Porque geralmente a grande maioria das cidades já tem essas vagas, já possui o estacionamento preferencial e já possui as vagas, elas já estão implantadas. São as pessoas que não respeitam as vagas. Né? Aí a gente tem um problema que não é um problema público, é um problema atitudinal. Tá? Então é muito importante que a gente ponha a mão na consciência e comece a conscientizar as outras pessoas também. Não acho que ninguém faça isso de maldade, não acho que ninguém. A pessoa simplesmente acha que é rápido, é um direito dela também. Enfim, essas vagas precisam dessa faixa zebrada do lado, porque muitas vezes o deficiente precisa de espaço para abrir a cadeira, para fechar a cadeira e colocar dentro do carro. Então, é importante que essa faixa esteja sempre desocupada e eu não posso esquecer de ter a rampa de acesso. Né? Essas vagas aqui estão na rua. Então, é preciso que eu tenha uma rampa de acesso para o cadeirante conseguir acessar a calçada. Né? Não adianta eu colocar a vaga e não colocar a rampa. Não tem como ele subir o desnível do meio-fio. Né? Então, é importante eu sempre lembrar disso. Mais uma vez, estou fazendo aqui o meu condomínio com 8 torres, com 12 torres. Obviamente, eu vou ter as vagas preferenciais, é uma questão legal, eu vou ter as vagas preferenciais e eu preciso dar toda a infraestrutura para a pessoa conseguir se deslocar, para essa pessoa com deficiência conseguir se deslocar pelo estacionamento, até o acesso. Essas vagas sempre vão estar próximas aos acessos. Não adianta eu colocar vagas a 45 graus distantes do acesso, né? Elas não vão servir para ninguém. As vagas paralelas à calçada. Isso gera muita controvérsia, porque muitas vezes
como eu falei, a pessoa precisa abrir totalmente a porta para descer do carro, para conseguir abrir a cadeira de rodas, abrir o andador, conseguir se deslocar para um lugar ou para o outro. Então, geralmente a vaga a 45 graus ou a 90 graus em relação à calçada, ela é melhor, ela é mais aconselhável. Nem sempre é possível, nem sempre tem espaço, porque você tem que ver como é que os outros carros estão estacionados. Não adianta todos os carros estarem paralelos à calçada e eu colocar a vaga preferencial a 45 graus, né? Todos eles têm de estar do mesmo jeito. Mais uma vez, eu preciso ter a rampa de acesso, né? Nesse caso, não adianta eu ter aquela a travessia em nível, eu preciso ter a rampa de acesso para o cadeirante conseguir chegar na calçada, conseguir chegar em nível, tá? A vaga perpendicular. Aqui você percebe que existe a faixa zebrada, então é muito mais simples e seguro do cadeirante conseguir sair do carro, né? Abrir cadeira de rodas, abrir totalmente a porta, né? Pessoas que não têm deficiência, que não têm problemas de mobilidade, às vezes você abre só um pouquinho a porta, bastante para você descer, ainda mais por uma rua muito movimentada e tudo mais, né? Você abre só um pouquinho, desce, encosta a porta, fecha e tudo mais. Um cadeirante não tem essa opção. Uma pessoa com deficiência, ela precisa abrir totalmente a porta, né, 90 graus, pegar o aparelho que ela precisa, colocar fora, se deslocar do banco do carro para a cadeira ou para o andador, enfim. Então, a faixa zebrada é extremamente importante, ela tem que existir. Você percebe que na vaga perpendicular ou a 90 graus em relação à calçada e na vaga a 45 graus em relação à calçada, é possível existir essa faixa zebrada. Na vaga que está paralela à calçada, é muito difícil disso acontecer. É muito difícil porque essa vaga vai acabar caindo no leito carroçável, enfim. Então, vou aí fazer o meu condomínio, eu preciso dessas vagas no meu condomínio, no meu shopping, alguma coisa assim, é importante que você saiba como utilizá-la. Eu tô falando aqui muito brevemente, né, sobre como essas vagas funcionam, como elas são utilizadas e tudo mais. Você vai consultar a NBR 9050, que é uma NBR gratuita, e que vai explicar muito mais profundamente sobre a implantação disso, como é que funciona, as áreas necessárias para a vaga, a simbologia, tudo isso é normatizado, tudo isso já tem um exemplo, né? Já tem um passo a passo de como você fazer. Então, sempre é muito importante consultar a norma, até porque isso tem que seguir esse padrão, tá? Então, a inclusão, por exemplo, por meios de comunicação. Então, uma empresa dá um computador com braille. A gente já vê, graças a Deus, a gente já vê que essa situação melhorou muito, né? Escolas que fornecem ali o tradutor de Libras para as pessoas com deficiência auditiva, esportes, a gente já vê que a coisa está melhorando demais, né? Assim, há alguns anos, quando nem se falava sobre inclusão, nem se falava sobre esse tipo de coisa, era muito mais difícil. Hoje em dia, as barreiras atitudinais já são muito menores, né? Você percebe que as pessoas já estão mais abertas a entender, a perceber, a aceitar a necessidade, mas a gente ainda tem muito para vencer, né? A gente ainda tem muito para fazer. Muito não depende da gente, é justamente essa coisa do poder público, claro que está além do que a gente pode fazer, mas não quer dizer que a gente não vá cobrar, não tenha a obrigação de cobrar dessas pessoas essa mudança, né? Esse cuidado com acessibilidade. Você percebe tradutores de Libras, você percebe idosos com mais opções, né? Os idosos hoje em dia têm mais opções de lazer, de transporte, né? Então, ônibus gratuito, trem gratuito, a inclusão,
né? Antigamente a pessoa idosa ia se aposentar e ia ficar na praça, ia ficar no bar da esquina. Hoje em dia não, você tem muito incentivo para incluir essas pessoas. Você já vê na TV a tradução de Libras em vários programas, em jornais, em novelas, e isso é ótimo. Estamos incluindo mais pessoas na sociedade, né? Mais uma vez, além de ser uma obrigação legal, é um sentido para mim que nós estamos evoluindo e crescendo como sociedade, tá? Então, o que que a gente viu nessa aula, gente? A gente entendeu melhor o que são essas barreiras e obstáculos físicos, atitudinais, sociais. A gente entendeu a acessibilidade urbana, né, os problemas que a gente tem de acessibilidade urbana e os acessos que a gente pode dar para as pessoas na cidade, nas calçadas, na travessia de ruas, as vagas, né, a importância do respeito e da colocação dessas vagas e a inclusão de todas as pessoas na sociedade, né? Todas as pessoas têm o direito e nós temos o dever de incluí-las. E aqui estão as nossas referências bibliográficas, então eu coloquei aqui para você de novo a NBR 9050, que fala justamente sobre acessibilidade a edificações, ao mobiliário urbano, aos espaços urbanos e aos equipamentos urbanos. Então é muito importante que a gente tenha essa NBR até para não fazer alguma coisa errada e lá na frente eventualmente sofrer alguma sanção por ter feito alguma coisa errada. E o livro do Tchetchen também, que é muito interessante e tem coisas muito legais a respeito de acessibilidade e ergonomia. Eu espero que essa aula tenha sido boa para você, eu espero que tenha sido claro, que você tenha entendido tudo. Qualquer dúvida, dá uma olhada no material teórico ou assista essa aula novamente. Obrigado pela sua atenção, até a próxima.